Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, sei lá, né? Nós estamos à noite. Você, não sei que hora que você vai estar, mas nós queremos dizer que é muito legal estar aqui. Hoje vamos abordar um tema bem diferente, recorrente a umas notícias que têm saído por aí, né? Com vários nomes. E hoje nós queremos tratar de um desses assuntos, sem tabu. Eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus e cola junto com a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Roberto, sou um filho amado de Deus e o nosso tema hoje vai ser um tema muito polêmico e acho que até desagradável de debater sobre ao mesmo tempo. Em geral você não vê ninguém falando e sobretudo acho que o pessoal das igrejas. Eu acho que é um assunto que gera um desconforto em qualquer pessoa que vai falar. Então é isso aí. Oi, gente. Meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus. E... que assunto, não? Que assunto? Que assunto? Quem tem coragem só fala desse assunto. A gente tá rindo, mas dá vontade de chorar, né? A gente vê... Oi? É rir fazendo suspense. Na verdade dá vontade de chorar, porque é um tema bem complicado, né? Mas vamos lá, qual que é o tema de hoje? O tabu das famílias, o tabu da família do século XXI. As famílias que hoje envolve casamento entre mãe e filho, que envolve... Você pode falar da questão da poligamia, casamento entre irmãos, entre sogro e genro, entre filho e sogro. Esse é o nosso assunto de hoje. Legal. E aí, Melissa, manda aí. Eu? Mandar o quê? Tem dúvidas? Certezas? Tem... uma frase que eu já escutei muito, principalmente na escola. As meninas falam assim... Deus fez os primos pra não pegar os irmãos. Deus fez os primos pra não pegar os irmãos. Essa é nova. Aí eu fiquei tipo assim, que coisa horrorosa. Tá pegando um primo, uma pessoa da família. Porque se não tivesse primo, ia pegar o irmão. Geralmente quem fala isso é porque tá saindo com o primo. Sim. E manda essa desculpa. Mas Deus fez os primos. Sim. Para não pegar os irmãos. Foi essa pessoa mesmo. Então, de repente, né? Já que é sem tabu, então vamos lá. De repente a pessoa que falou isso, Deus fez o primo para não pegar o irmão, ela tá saindo com o primo, mas tá de olho no irmão, né? Faz sentido. Pode ser essa aí também. Então, pessoal, esse assunto ele é muito complicado, muito polêmico, até porque essa semana eu me deparei primeiro com o assunto e eu não, vamos dizer assim, nossa, uau, mas né, passou. E na mesma semana outro assunto, e aí eu fui procurar outro assunto, no mesmo assunto um outro assunto. Quer dizer, o primeiro assunto era uma mãe que casou com a filha, eu confesso que não me interessei pelo assunto, pelo seguinte, eu olhei, vi a manchete, eu não li, não sei o que aconteceu, só vi a manchete e a foto, e passou, estava envolvido com outras coisas. Mas aí depois veio uma outra questão, né? Que era da mãe e o filho trabalhando, né? Fazendo todo um processo judicial, lutando na justiça, porque eles querem se casar. Então eu fui ler a matéria. E aí lendo essa matéria, então eu me deparei com uma outra matéria, que era um cara casado há 37 anos. E aí ele tem um filho e uma filha. E aí a filha é casada com um cara há 12 anos. E aí então o computador do genro dá problema. E aí o outro filho, né, o irmão da moça, ele é técnico em informática. Aí ele vai formatar o computador do cunhado. E quando ele vai formatar o computador do cunhado, então ele descobre umas fotos. E as fotos eram o quê? Do pai dele com o cunhado dele numa relação homossexual. Então ele denuncia isso. O cara, o cunhado se sente ofendido
ele processa a esposa e aí condena a esposa por invasão de privacidade, aí ele larga da esposa, larga tudo e casa com o sogro. Então, é essa doideira que a gente está vendo. E a gente para e fala assim, caraca, meu, que mundo cão, né? E é interessante que a gente olha a linguagem hoje, né, que se fala, é o chamado poliamor. Então, em nome do amor, o amor tudo pode, né? E alguns caras de pau andam a citar a Bíblia, né? Paulo lá em Coríntios, o amor tudo pode, o amor, né? A Bíblia não está dizendo isso, né? Na verdade, a Bíblia tem algumas coisas bem enfáticas sobre essa questão. Pastor, eu já vou cutucar de uma forma que o pastor já vai falar tudo que você tem para falar. A gente vê isso, a gente vê essas, acho que a gente pode chamar isso de atrocidade, a gente vê isso hoje. Mas isso, todos os problemas sociais que existem, ele é oriundo de uma história. Então, tipo, a pessoa pensar em tal coisa já deve ter acontecido. Ou alguém já deve ter indagado muito antigamente. Aí eu queria que o pastor relacionasse a história com esse problema que as pessoas dizem que é atual. Legal, né? Acho muito legal isso aí, porque assim, a Bíblia fala assim, nada debaixo do sol é novo. Nada. Tudo já existiu, né? Vamos dizer que sofreu alguma mutação. Então, quando a gente olha para a história, e a nossa pegada aqui é bíblica, né? Então, é óbvio que a Bíblia, ela acontece num contexto histórico, sim. Não vou ficar aqui divagando na história geral, vamos dizer assim. Mas na história bíblica, que ela acontece em parte da história geral, por quê? Porque o povo se forma, né, de um homem, já falando do povo de Israel, tá? Se forma de um homem ali, do Abraão. Mas na verdade, antes do Abraão, o povo se forma de um homem, que é o Adão. Aí a gente pula na história, então vamos cair lá em Abraão. Quando chega em Abraão, aí tem o Isaac, tem o Jacó. Quando chega no Jacó, o povo vai para o Egito. Quando chega no Egito, o povo fica 400 anos lá. 400 anos o povo sai do Egito. E quando o povo sai do Egito, Deus dá uma ordem pro Moisés. Ele fala, Moisés, o povo está saindo, tá? Então lá do lugar que vocês saíram, tinha umas práticas que vocês viram, vocês aprenderam, mas entre vocês não é para ter. E para o povo, para o lugar que eu estou mandando vocês, o povo que vive lá no lugar que eu estou mandando vocês, também tem as mesmas práticas que tem lá. E é interessante que ele fala assim, essas práticas vocês não vão ter lá entre vocês. A questão é, quais são ou quais eram essas práticas que Deus está falando? Isso a gente vai ver lá em Levítico. Deixa eu abrir aqui. Levítico, no capítulo 18, a gente vai ter essa questão. Deus vai falar assim, olha, Deus falando para Moisés, Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor seu Deus. Primeiro, dê essa instrução, fala para eles que eu sou Deus, beleza? Ou seja, eu posso, eu mando, eu conheço. Logo, obedece quem tem juízo. Então, fala isso para o povo. É a primeira coisa que você vai falar. Ele fala assim, e o que você vai falar para o povo? Olha, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam. Então, aqui, um fato histórico. Está citando um lugar. Né? Há uma época, é um contexto, né, que é o contexto quando o povo sai do Egito. Agora Deus está falando, não se conforme como o povo do Egito, que é onde vocês viviam.
E também não se comportem como o povo de Canaã, que é para onde vocês estão indo. Olha só, o povo sai do Egito, atravessa o deserto, atravessa o Mar Vermelho, anda 40 anos no deserto para chegar num outro lugar chamado Canaã. Ou seja, é um lugar totalmente diferente. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha o mundo, não tinha essa comunicação globalizada. Logo então, né, não tinha como, vamos dizer assim, o cara faz algo lá nos Estados Unidos, eu imito aqui porque eu digo que eu sou contextualizado. Não tinha isso. Mas o que tinha? Deus está falando assim, ó, lá no Egito acontecia, e na onde eu estou mandando vocês, acontecem também. E o que acontecia? Então Deus vai dizer aqui, ó, primeiro, obedeçam os meus estatutos. Deus está falando, eu tenho um padrão, eu tenho um jeito de viver, obedeça os meus estatutos, cumpra os meus decretos, pois eu sou Deus. Sim, obedeçam os meus decretos e obedeçam os meus estatutos, e quem praticar os meus decretos e os meus estatutos, esse viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aí então ele começa a dizer o que tinha no Egito e o que tinha lá em Canaã. Ele está dizendo assim, ó, jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima. Aqui é parenta próxima, pode ser tia, irmã, prima, né? Por quê? Não desonre seu pai tendo relações sexuais com a sua mãe. Ó, lá os caras tinham relação com as parentas, os caras tinham relação com a mãe. Então Deus está falando, não tenha relações sexuais com a sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas do seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, não tenha relações sexuais com a sua meia-irmã, não tenha relações sexuais com a filha do seu pai, nem com a filha da sua mãe, nem a que é nascida na sua casa e nem que é nascida em outra casa. Aqui cabe os irmãos adotivos, né? Mas nós somos irmãos, mas não somos irmãos de sangue. Deus fala, nem da nascido na sua casa, nem da nascido em outra casa. Ou seja, com um irmão ou irmã adotado. Inclusive hoje é crime. Hoje é crime, né? Não tenha relações sexuais com a sua neta. Né? Os vovozinhos aí, ó, né? Não tenha relações sexuais com a sua neta. Filha do seu filho, nem com a filha da sua filha, pois com isso você desonraria a você mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas do seu pai, porque ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a sua tia, a irmã do seu pai, pois ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a sua tia, a irmã da sua mãe, porque ela é parenta da sua mãe. Não desonre o seu tio, irmão do seu pai, tendo relações com a mulher dele, porque ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, não, porque ela é esposa do seu filho, de modo que você não pode ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, pois isso desonraria o seu irmão, ela é sua cunhada. Não tenha relações sexuais com a mulher com uma mulher e a filha dela, né? Nada de homenagem, principalmente com mãe e filha, né? Não tome a neta dela, filha do seu filho e filha dela, e não tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas, e isso é perversão. Enquanto sua mulher estiver viva, não se case e não tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o seu período menstrual. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ele. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido em sacrifício. Tá? E depois ele vai falar, no verso 22, ele fala, não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se o outro homem fosse uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. Não tenha. Depois ele vai falar que a mulher também não é para ter relação sexual com um animal.
Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar qualquer uma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor. Então, hoje a gente vem com essa linguagem de poliamor, né? E o poliamor são as formas variadas aí de amor. A grande questão é que os caras estão achando que estão descobrindo o mundo. E Deus está falando isso para o povo. Cara, há milênios antes, do tipo, cara. Então, essa novidade que a turma está achando hoje no século 21, Deus já tinha falado desse negócio, que isso aqui já era a prática, desde que. Não desde que o mundo é mudo, né? Porque ele criou o mundo perfeito, mas desde que o homem se tornou pecador. Desde que o homem começou a andar aí longe de Deus, essa prática já está acontecendo. E a gente vê assim, né? Qual o resultado disso? Então, eu disse que eu não ia falar da história geral, mas há na história geral algo que é muito interessante, né? Quando a gente vê, por exemplo, a história dos faraós. A gente fala dos faraós, os caras pensam lá nas pirâmides, pensa no corpo embalsamado, né? Assiste ali o escorpião rei, aqueles negócios lá, aquele outro cara lá, como que é o nome dele lá, da cara da arca perdida lá, esqueci o nome dele. Indiana Jones, né? Então a gente vê esses caras aí de uma outra forma. Mas a história nos mostra uns faraós dementes, com deficiência física, fruto do quê? Desse relacionamento incestuoso, irmão com irmão, parente com parente ali. O Ramsés II, ele casou com a filha dele e teve um filho com ela. Isso, né? E aí qual o resultado disso? Demência, deficiência física, né? E isso tem demais, tem a dar com pau. Nossa, fugi a pergunta. Lembrei. Pastor, mas tipo assim, tem uma coisa na Bíblia que, beleza, tipo assim, ele citou assim, filho, não tenha relação sexual com nenhuma das esposas do seu pai. Uhum. E essa questão? Poligamia. Não, sim, então, era permitido. Então, olha só, eu tenho dificuldade desse negócio era permitido, tá? Eu vou dizer assim, era tolerável. Vamos ver que Deus tolerava, né? Até porque casamento naquela época não era só a questão da sexualidade, né? O casamento naquela época ele era uma forma de como fala, de suprir alguém economicamente, tá? Então, quando o Salomão, a gente é famoso, né? Porque ele tinha 1000 mulheres e não sei o quê. Pode até ser que ele transava com todas, né? Não sei se ele aguentava, mas pode ser que sim. Mas a grande questão ali é que, na verdade, aquele monte de mulher que ele tinha, não é porque ele queria transar com todas elas e porque ele transava com todas elas, mas a questão era que ele tinha acordos políticos, acordos diplomáticos, vamos dizer assim, né? Então não tinha embaixada como a gente tem hoje. Como que se formava uma embaixada? Era casamento, né? Unia-se os reinos, os reinados, por intermédio do casamento. Isso falando lá da monarquia. Falando do povão ali, da plebe, o homem, quando ele casava com outra mulher, então ele pagava o dote daquela mulher, né? Então as famílias davam as filhas em casamento, ou vendiam as filhas em casamento. Por quê? Para que aquele cara protegeria aquela família. Então essa é a questão aí
uma das questões. Mas, dentro desse contexto, a gente tem que entender assim, quando que isso aconteceu? Depois que o Adão e a Eva pecaram. Porque antes do Adão e a Eva pecarem, Deus não fez Evas para o Adão e não fez Adãos para Evas, né? E Deus fez uma Eva para um Adão, uma mulher para um homem. E ele não falou assim, deixe os homens as suas casas e unam-se à sua mulher ou às suas mulheres. Deixa o homem e una a sua mulher, né? Então não tem plural aí, não tem essa questão. Então essa tolerância foi a essa questão aí social, tudo. Mas depois disso a gente vai ver a consequência danosa que isso causou, né? Todos que tiveram várias mulheres, então, por exemplo, o Salomão que eu citei, as muitas mulheres do Salomão fizeram com que o coração do Salomão se desviasse do Senhor para adorar outros ídolos. Assim aconteceu com Davi, assim aconteceu com todos aqueles que tinham esse harém, né? esse monte de mulher. Então, o plano divino, bíblico, nunca foi o homem ter um monte de mulher. Sempre foi ter uma mulher. Tá? Um homem para uma mulher para um homem, não essa coisa. Então, não tem esse negócio de Deus permitiu. Ele não permitiu, ele tolerou, vamos dizer assim. Tá? Pastor, eu reagi agora um pouco na maionese. Eu fiquei pensando assim, lembrei de Freud, tipo o mal de Édipo, tipo você sentir atração sexual pela sua mãe, pelo seu pai. Aí eu pensei, e se esse mal, vamos supor que acontece uma legalização disso, se esse mal se torna uma pandemia, qual que seriam as consequências disso? Cara, consequência disso... Pandemia que eu falo entre aspas, né? Entendi. Uma pandemia mesmo. Qual que vai ser a consequência disso? Eu até imaginei já. Cara, imagina um mundo, um Walking Dead, cara. Você vai ver só gente estrupiada, né? Gente deformada, gente sem condições intelectuais de fazer nada. Eu diria o fim do mundo. Eu acho que essa é a resultante disso. Não vai longe, né? Hoje a gente, sem querer ser xenofóbico, nada, mas longe da xenofobia, mas uma constatação histórica. Nós temos algumas regiões do país que a gente fala assim, tá bom, no Egito acontecia isso, mas o Egito está longe, a sociedade evoluiu. Mas hoje nós temos no Brasil mesmo, algumas regiões que as pessoas, elas têm muito esse intercâmbio, né, de primos casados com primo, a pessoa da mesma família vai casando ali, tudo entre eles. E aí a gente olha essas regiões onde isso acontece, a gente vê que o povo, ele é um povo diferente. São pessoas que têm nanismo, né? São pessoas que têm realmente dificuldade, várias dificuldades severas no aprendizado, de tudo. A gente vê que a própria população, né, o próprio contexto ali social, econômico é subdesenvolvido. E aí você fala assim, mas por quê? Porque o pessoal não tem condições de aprender, de evoluir, né? Sabe que, pensando no tema de hoje, eu estava pensando em algo, né? Graças a Deus não deu certo o projeto do Hitler
quando ele quis aquela raça pura, não sei o que, Por quê? O que aconteceria com aquilo? Aconteceria justamente essa questão. Ia fatalmente chegar um momento em que ia fazer esse ciclo aí parental, né? E ia começar então a levar toda uma população para essa bancarrota aí como fala? Dessa contaminação genética, né? Às vezes a gente pensa, não, vamos juntar aqui todos os melhores para ficar purinho. Não, cara, o plano de Deus não é isso. O plano de Deus é misturar todo mundo, entendeu? A pureza está nessa mistura, nessa miscigenação, vamos dizer assim. Eu acho que a miscigenação dá essa oxigenação aí nos genes, aí dá essa questão de saudável, na funcionalidade, ser saudável. Acho que é essa questão aí. Isso é comprovado cientificamente, né? Totalmente. Eu vi sabe aquelas reportagens que aparecem no Facebook? Eu cliquei em um tempo atrás, já faz tempo, de uma moça que foi estuprada pelo primo e ela ficou grávida. E quando é estupro, você tem o direito de abortar. Só que ela não quis. Ela gerou essa criança. Aí quando ela foi fazer o ultrassom, acho que faltava 2 meses para a criança nascer, o médico viu que a criança ia nascer sem um braço. Sem um braço, e a outra mão ia nascer sem um dos dedos, alguma coisa assim. Então, essa má formação, né, da criança. Sim. A gente precisa entender quando Deus está falando, né? Eu estou dando o meu decreto, e se vocês obedecerem ao meu decreto, vocês vão viver. Deus já sabia de como era a questão. Então, imagina que o Deus que faz isso, pensa que coisa linda, quando Paulo fala lá em Atos 17, Deus de um homem, ele fez toda a raça. Depois ele colocou esses homens em determinado local e determinou quanto tempo esse homem viveria, e onde viveria e como viveria. É interessante que nisso, esse onde viveria, como viveria, é óbvio que está relacionado quem ele vai conhecer, com quem ele vai casar, que tipo de família ele vai estabelecer, né? Então, Deus nessa onisciência, ele já preservou isso. Ele já planejou isso e já dimensionou isso. A outra coisa que Deus fez, Deus intentou e realizou é o seguinte: ele falou assim, olha, quando você casar, pega a sua mulher e a mulher o seu homem e criem a sua família e fiquem juntos, cria seu filho, né? Depois você pega a sua filha e seu filho dá em casamento e não sei o que, Por quê? Porque Deus sabia de algo que hoje a gente está vivendo. O que a gente vive hoje? A gente vive uma sociedade que descaradamente ela desobedeceu a Deus. Então Deus falou para esperar, tá? Mas não tem importância. Eu transo com meu primo, para não transar com meu irmão. Eu já transo com o irmão mesmo, né? E aí fica essa questão. Mas, e os pais que falam assim, não, o importante é amar, o importante é dar prazer, o importante é a minha felicidade. Aí eu caso, e aí eu acho, não, minha esposa está com 54, cara, dá para trocar por 2 de 27, né? E aí eu troco ela por 2 de 27. Mas aí eu já tive um filho com ela, depois eu faço filho nas 2 de 27 e não sei o que, e aí eu vou trocando, vou fazendo um rodízio e pá. Qual é o problema disso? É que amanhã depois, aqueles irmãos daqueles monte de relacionamento podem se encontrar sem saber, né? Alguns até sabem, mas alguns sem saber, pode se envolver sexualmente. Porque assim, eu, como gente, eu sei quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é meu tio, quem é minha tia, né? E aí racionalmente, eu vou entender que
que por mais que eu tenha aptidão sexual ou desejo sexual por alguma dessas pessoas, nossa, eu consigo me manter, me controlar de maneira racional. A grande questão é, quando eu sei, agora, meu hormônio não tem o conhecimento que eu tenho, meu hormônio ele não decide como eu decido, meu hormônio ele é xarope, cara, quando ele vê alguém assim, ele vai desejar. Agora imagina, quando eu encontro alguém que eu não sei que é meu parente, não é nada meu, e aí depois eu me envolvo com isso, a propagação do pecado, porque quando a gente fala de pecado, a gente só pensa naquela questão, né? Ou a maioria das pessoas pensa assim, quando a gente fala de pecado, a gente pensa céu e inferno, né? Pecou vai para o inferno, não pecou vai para o céu, mas não é só isso, porque quando eu penso em pecado, e o rastro de destruição, e o rastro de morte que eu deixo, porque quem cuida desse monte de gente? Você falou assim, que o mundo pode chegar numa pandemia. Não, cara, o mundo já está numa pandemia. E não é Covid-19, não. Porque quantos relacionamentos já não acontecem? É óbvio que a gente tem esses relacionamentos que motivou, né? A gente está tendo essa conversa aqui, que são aqueles que descobriram, que são pais e mãe. Mas interessante, né? Nos casos que a gente citou aqui, pelo menos, o que aconteceu? A mãe teve o filho, era uma gravidez indesejada, ela largou o filho, ela foi cuidar da vida, ela tinha outros projetos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois de um certo tempo, então, ela um dia está à toa na vida, vendo a banda passar, e aí encontra um carinha novinho, né? Pedofilia, né? Porque se ela teve um filho com 16, agora vamos dizer que passou 16 anos, ela está com 32, encontrou o filho de 16, é pedofilia. Então, é desvio sexual também, desvio, sei lá, desvio. E aí, ela pega essa questão agora, e agora ela vai lutar para casar, porque, eu não tive laço afetivo, não sei o que, não sei o que. Então, cara, isso é pandêmico, cara. Isso é doentio, e o rastro de destruição que vai vir, certo? E vai vir destruição. Porque a Bíblia apresenta várias vezes, várias histórias dentro dessa questão, né? E todas as histórias bíblicas, né? É científico, é provado cientificamente, mas a ciência, ela só está validando o que a Bíblia já disse que aconteceria. Depois tem histórias aqui para a gente ler e falar sobre isso, provar biblicamente sobre esses danos que acontecem. Pastor, esse rastro de destruição, eu lembro uma vez, eu estava na internet, eu não lembro onde que eu vi, mas é um cara explicando que o número de deficientes está crescendo, que geralmente é oriundo de laços laços parentais e de gravidez precoce. Aí ele estava falando que, tipo, é previsto que nos próximos anos a gente tenha a maior população de mendigos deficientes que o Brasil já teve. Com certeza. E com certeza. É terrível. Porque, com certeza. Não tem quem cuida dessas pessoas, essas pessoas vão pra rua. Olha só. Então, não tem quem cuida dessas pessoas. Agora a grande questão não é nem não ter quem cuida dessas pessoas. A questão é como que essas pessoas estão sendo geradas. Entendeu? Porque se eu saio pra rua fazendo sexo indiscriminadamente, se eu saio pra rua e só não transo com um sapo porque eu não sei qual é o sapo e qual é a sapa, então, olha que complicado. Porque, cara, tendo os elementos para conceber, para conceber uma gravidez, gerar um filho, cara, o meu hormônio vai falar assim: esse filho aqui eu não vou gerar porque é filho consanguíneo. Ele não vai, cara. Sêmen, óvulo, fecundou, já era. Espera né? meses. Oi? Agora só esperando. Espera
espera 9 meses e você vai ter um ET. Porque é um ET que vai nascer. E aí a gente vai ter essa questão. Então, eu penso assim, como conter isso? Voltar aos padrões que Deus estabeleceu. Nada de parente, né, de nenhum tipo, nada de mãe com filho, filho com mãe, né? Cara, é sanidade. Vamos voltar a essa questão. Então, a gente vai ter assim várias argumentações para que isso acontecesse. Eu quero ler alguns textos aqui, em Gênesis, para ver que esse assunto não é tão novo e sempre o dano que causa, né? Então, Gênesis, no capítulo 18, vai contar a história do Ló. História conhecida, né? O Ló, ele vive numa cidade, tem 2 cidades próximas, Sodoma e Gomorra. Naquela cidade a homossexualidade imperava demais. E é muito interessante que as filhas do Ló, elas eram noivas dos carinhas lá da cidade. E quando Deus vai destruir a cidade, e explica por quê, os caras escolhem não ir com elas, escolhem ficar lá. Então a gente vê que elas, mesmo casando com os caras, elas iam casar com 2 boiola. Tá? O texto não fala isso, mas a gente deduz isso pela decisão que eles tomaram de ficar ali. Então o Ló sai o Ló, sai as filhas e sai a esposa do Ló. Deus tinha dado uma ordem: vai, não olha para trás, eu vou destruir a cidade e tá. Eles vão. A esposa do Ló, cara, ela gostava daquela zona toda. E aí ela faz o quê? Ela olha para trás. Quando ela olha para trás, ela fica uma estrada de sal. Então fica o Ló e as 2 filhas. O Ló sai, vai para uma cidade, chega lá naquela cidade, os caras daquela cidade também são do mal, e o Ló fala: cara, se eu ficar aqui os caras vão me matar. E o Ló vai embora. Aí entra o pânico. Aquelas irmãs, né? Igual muitas irmãs que tem dentro da igreja, tem irmã dentro da igreja, ai, não tem homem aqui, não tem, né? Não tem ovelha para mim, né? Então ela sai e vai achar um gato. Gato com ovelha não combina, não rola, entendeu? Né? Então, e aí então essas irmãs vai atrás. E olha só que interessante, capítulo 19 do livro de Gênesis. Ele vai continuar contando essa história, mas quando chega no versículo 30 do capítulo 19 de Gênesis, ele diz assim: olha, algum tempo depois o Ló deixou Zoar, essa cidade que ele foi viver, pois tinha medo do povo de lá. Então ele foi morar numa caverna, nas montanhas, com as suas 2 filhas, o Ló e as suas 2 filhas, na caverna. E aí essas irmãs aqui, elas tinham hormônio, tinha feromônio, elas tinham tesão, elas tinham tudo, e elas eram inteligentes. Então olha só o plano delas. Certo dia, a filha mais velha disse para a irmã: maninha, presta atenção, você já viu que nessa região aqui não resta homem nenhum que nós possamos ter relações, como fazem todas as outras pessoas? Você prestou atenção que nós vamos ficar no caritó? Você prestou atenção, irmã? Ela falou assim: olha, e logo, e tem um porém, além de não ter homem, olha o raciocínio dela. Como acontece em outro lugar, que tem homem para as meninas transar, tudo, aqui não tem, a gente não vai transar. E tem mais, o único homem é o nosso pai, só que daqui a pouco ele será velho demais. Quer dizer, se a gente quer, tem que ser agora, tem que ser já, enquanto o velhinho está dando couro. As filhas. E o homem que ela está vendo aqui é o pai dela. Ele está dizendo, aí há um plano dela: vamos embebedá-lo com vinho, e então nós nos deitaremos com ele.
e com isso nós preservaremos a nossa descendência por meio dele. E naquela noite, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, e nem percebeu quando ela se levantou. E na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite eu tive relações com nosso pai, vamos embebedá-lo de novo, dar vinho para ele outra vez esta noite, e hoje você terá relações com ele, e com isso nós preservaremos a descendência do nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais velha, a filha mais nova teve relações com ele, e mais uma vez ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E o resultado disso foi que as duas filhas de Ló engravidaram do seu próprio pai. E quando a filha mais velha deu à luz, chamou o filho de Moabe, e que é o antepassado dos moabitas. E quando a filha mais nova deu à luz, chamou de Ben-Amim, que é o antepassado do povo hoje conhecido como os amonitas. E a gente sabe que na história de Israel, quais foram os dois povos que foi o inferno na vida do povo de Israel: o povo de Moabe e os amonitas, né? Então, e a gente vai vendo aí essa história, essa sucessão. Aí você fala assim, cara, tá, se tem só essa história, já é complicada ela por si mesma, certo? Só que a Bíblia, ela não esconde problema, a Bíblia não esconde defeito, a Bíblia não tem por que falar assim, eu não vou contar essa história aqui não, porque já pensou se eu contar essa história aqui, o povo descobriu o que vai acontecer? A Bíblia não tem essa questão. Então a Bíblia conta uma outra história legal que aconteceu na família de um cara que o próprio Deus chamou de o homem segundo o coração dele. E aí, olha essa história, essa é louca. Diz assim: o Absalão era filho do Davi. Eu estou lendo 2 Samuel capítulo 13, verso 1 ao 13. O Absalão, ele era filho do Davi, e ele tinha uma irmã muito bonita. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos dizer assim, ela era um pitel. No dia de hoje, qual seria a palavra assim mais próxima dessa linguagem bíblica? Gostosa. Entendeu? Então a Bíblia diz assim: o Absalão tinha uma irmã que era muito gostosa, que chamava Tamar. Não está escrito isso na Bíblia não, tá bom, pessoal? Eu estou contextualizando aqui. E aí, o Amon, que era um outro filho do Davi, logo ele era o que da Tamar? Irmão. Ele era irmão da Tamar. Aí ele viu que a Tamar era muito gostosa. E o que aconteceu com ele? Ele se apaixonou pela Tamar. E aí o Amon ficou tão obcecado pela Tamar. E agora nós vamos descobrir que essa paixão aqui chama tesão. Ele ficou com tanto tesão pela Tamar que ele ficou doente. Ela era virgem, e o Amon começou a imaginar o que seria impossível possuí-la. Contudo, o Amon tinha um amigo, e esse amigo era muito astuto. Esse amigo era amigo do Jonadab. Ele era filho de Simeia, que era irmão do Davi. Tudo parente, era primo aqui. Era amigo, era primo e pá. Então, certo dia, o Jonadab disse para o Amon: Amon, qual que é o seu problema? Por que o filho do rei parece abatido todos os dias? Então o Amon respondeu: sabe o que é? É que eu estou apaixonado pela Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E aí o Jonadab disse assim: faça o seguinte, deite-se, finja que você está doente,
E quando o seu pai vier te visitar, você peça para que o seu pai deixe a Tamar vir aqui preparar algo para você comer. E aí então você peça que ela prepare o alimento ali mesmo, para que você veja ela fazendo e que ela te sirva. Então o Amon se deitou, fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amon lhe pediu: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha me preparar 2 bolos. Mas preparar aqui mesmo, para que eu veja ela fazendo isso e para que ela sirva depois para mim. E o Davi concordou e mandou Tamar ir na casa do Amon preparar algo para ele comer. E quando a Tamar chegou à casa de Amon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. E contudo, quando ela colocou a bandeja diante dele, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele. E os seus servos saíram. Então Amon disse a Tamar: agora traga os bolos e traga no meu quarto e me dê de comer. E a Tamar fez conforme ele pediu. E quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como que eu poderia conviver com tamanha vergonha? E você cairia na desgraça de Israel. Por favor, fale com o rei. Ele permitirá que você se case comigo e nós nos casaremos. Mas o Amon não quis ouvi-la. E como ele era mais forte, ele a dominou e a violentou. Então a paixão de Amon, assim que ele a violentou, transformou-se em profundo desprezo, e o seu desprezo por ela foi mais intenso do que a paixão que ele havia sentido. Então ele gritou com ela: sai daqui. A história é grande. Se a gente continuar lendo a história, a gente vai ver que a Tamar sai, o Absalão dá de cara com ela, encontra ela humilhada, estuprada, jogada para fora. Ele leva ela para casa. Por conta disso ele odeia o pai, porque o pai permitiu que ela fosse. Depois de 2 anos ele mata o irmão, e aí depois ele quer matar o pai, aí ele persegue o pai. E aí a gente vê que por conta de uma concessão, por conta de um tesão, o reinado do Davi foi assim, e a família se acabou, né? A família se acabou, porque o Absalão mata o Amon, aí depois o primo do Davi mata o Absalão, e aí, cara, é uma morte atrás da outra, e Deus falou: a espada nunca mais se apartará da sua família. Cara, isso é exemplo bíblico, está na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus. Agora, você acha mesmo que Deus mudou? Você acha mesmo que o plano que Deus tinha, hoje Deus está concedendo, porque hoje nós somos poliamantes, não sei o que lá, hoje nós não temos verdades absolutas? Cara, Deus não está nem aí para a minha verdade relativa ou não. A palavra dele é viva, é poderosa e é eficaz. O céu e a terra vai passar, mas a palavra dele não vai mudar uma vírgula. E ponto. E ai daquele que mudar um tio ou um ponto da palavra dele. E aí a gente vê essa desgraceira toda que a gente vê por aí. Acabou? Tá bom, né? Tá bom. Então beleza. Melissa, encerra aí, Melissa. Melissa, o que mais falou hoje? Porque eu. É? Porque eu. Porque você falou bastante hoje, então. É isso, acabamos o vídeo. Acabamos o vídeo. Pessoal, o tema bem interessante, né? Então a gente viu aí que, na verdade, como diz o Salomão, né? Não tem nada novo debaixo do céu.
Então, toda essa questão aí que o pessoal está falando, que é novidade, não sei o quê, interessante, cara, é que os crentes olham para isso hoje, ai meu Deus do céu, que absurdo. Não, cara, vai para a Bíblia, Deus já falou, cara, larga a mão de ser tonto, entendeu? Esse negócio já está aí há muito tempo, Deus já tinha falado, e Deus está falando, olha, por que você está assustado quando o povo pecador peca? Pecador só sabe pecar, né? Pecador só peca. Então, a gente não precisa se assustar com isso. O que a gente precisa fazer? Nos chegar a Deus, nos chegar a Jesus, nos conectar a Jesus. E aí Jesus vai nos transformar. Então, Jesus nos transformando, então nós vamos ter condições de olhar para essa situação, poder tratar ela com discernimento, tratar ela de maneira adequada, de maneira bíblica, pedir perdão a Deus e entender o seguinte, querido. Nós vimos aqui, aconteceu na família do Ló, que era homem de Deus, aconteceu na família do Davi, que era homem de Deus, querido, e pode acontecer comigo, pode acontecer com cada um de nós. Então, recomendação bíblica: quem está em pé, cuide para que não caia, tá? Há um mal social, sim. Então, dentro desse mal social, primeiro, não vai transar com qualquer um, não vai transar com todo mundo, procura saber quem é quem. Você que é casado, cara, faça aquilo que a Bíblia diz. Não se negue à sua esposa, a esposa não se negue ao seu marido, tenha prazer um no outro, deleite-se um no outro com contentamento, tá bom? Ser fiel até que a morte os separe. Então, cria filhos para a honra e glória de Jesus. É assim que a gente vai conter essa pandemia. É desse jeito só. É isso aí, galera. Fica com a gente no próximo vídeo, que a gente falará sobre a identidade sexual, que é um tema bastante polêmico também. Que ainda dá para puxar um pouco do tema que a gente falou hoje. E é isso aí, fica com a gente até o próximo. Beleza.